Então, o Freud começa a perceber uma coisa, quanto mais a pessoa fala, nossa, Freud, eu estou melhor, estou me sentindo melhor. Não, começou, a palavra entrou em marcha. Aquilo que estava reprimido como uma panela de pressão, é como se a gente abrisse a panela de pressão. Vamos ver o que tem dentro dessa panela. E aí as palavras fazem conexões uma com as outras. O analista pergunta, a pessoa pensa em outra coisa, Freud chama isso de uma cadeia associativa nesse momento. Depois, mais para frente, ele vai chamar isso de associação livre, mas é muito comum no tratamento analítico o analista perguntar, né? E aí, você tem sonhado? Como é que foi? Aí que você tem pensado? Rapaz, me lembrei de um sonho. Sonho, como é que é esse sonho? Interessante. Poxa, eu sonhei com um elefante verde. Não sei, ele ficava perto de mim, eu não me sentia bem. Aí teve uma hora que ele olhou para mim e eu acordei. O analista pergunta, o que é um elefante verde? Todos nós sabemos que o elefante não é verde. Não sei, um elefante grandão e tal. E o analista pergunta, te evoca alguma coisa, elefante verde? E a pessoa quase sempre, é muito engraçado que a pessoa quase sempre fala assim, né? Nossa, pensei numa coisa agora, mas não tem nada a ver. Elefante verde, grandão. Pensei num tio meu, engraçado, acho que ele tinha umas 2, 3 camisas verdes, né? Irmão da minha mãe. Ele ia lá em casa às vezes, né? Minha mãe não gostava muito dele. É? O que te evoca? Não sei. Ele ficava olhando para mim lá, não sei, eu não... Sei lá. Será que tem alguma coisa lá atrás? E o analista sempre escutando. Fala mais, o que você pensa? E a pessoa começa a chorar, por exemplo. Então, esse exemplo hipotético que eu acabei de criar aqui do elefante verde é um belo exemplo de como não são meras palavras. Vou lá falar, desabafo. Não. As palavras representam afetos. Elas não representam emoções. Um psicanalista não trabalha com emoções, ele trabalha com afetos. Então, o Freud atesta, né, nesse momento da obra, bom, se eu, pela associação livre, né, pela cadeia associativa, conseguir puxar, fisgar coisas que estão no inconsciente, eu vou ter mais elementos para trabalhar. Então, já não é mais o sonho com o elefante verde, é o tio, grandão, provavelmente um cara gordão, com camisa verde, que estava na casa dessa pessoa. A minha mãe não gostava dele, deve ter alguma razão. E se ele começa a chorar, provavelmente se formou alguma cena, algo do inconsciente chegou no seu consciente, claro, e ele começa a ser afetado por isso e ele começa a chorar, ele começa a não ter palavras. Olha que interessante, né? Ele teve as palavras até aquele momento, ele passa a não ter palavras. Via de regra, o analista cria condições, a gente chama isso de setting analítico, cria condições, né, os móveis, o local, tudo fechado, tudo uma intimidade, né, uma coisa, ninguém entra, não se atende telefone, por exemplo, justamente para que num momento como esse a pessoa possa ter um acolhimento de alguma coisa que ela não falou ainda, talvez para ninguém, e talvez ela nem saiba conscientemente.